Glória a Deus. Feche teus olhos. Vou fazer mais uma oração. Pai, nós estamos diante da Tua presença. E neste momento nós queremos Te agradecer, Pai. Porque em todo o tempo o Senhor tem sido bom, o Senhor tem compartilhado conosco bênçãos, Senhor, sem medidas. Nesta noite, Pai, nós abrimos o nosso coração para receber aquilo que vem do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos declarar nesta noite que nós estamos diante do Senhor sem reserva, porque é o Senhor que nos completa, é o Senhor que nos preenche, o Senhor é tudo para nós, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Te pedimos, ó Deus, conduz este culto. Eu me abro para que o Senhor possa encher. Pai, que não seja o Damião que esteja ministrando, mas que seja o Teu Espírito Santo. Pai, tem pessoas, ó Deus, que entraram nesta casa, Pai, à procura de Jesus. Pai, tem pessoas que entraram nesta casa, Senhor, à procura de uma resposta do Senhor. Nesta noite, Pai, responde essas pessoas. Nesta noite se apresenta a essa pessoa, porque todos que adentraram nesta casa, ó Deus, foi convidada pelo Teu Espírito Santo. Pai, nós podíamos estar em outro lugar neste momento. Nós podíamos, ó Deus, estar em um shopping. Nós podíamos, Senhor, estar em casa. Nós podíamos, Senhor, estar na casa de um amigo. Nós podíamos, Senhor, estar em qualquer outro lugar. Mas nós atendemos a Sua voz, nós aceitamos o Seu convite e nós estamos diante da Tua presença. Senhor, desamarra neste momento, Pai. Desamarra neste momento, Senhor, os corações que estão aprisionados. Pai, em nome de Jesus, Pai, que as pessoas que estão tristes, Pai, substituam essa tristeza por alegria. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, que o culto desta noite será um culto transformador. Nós declaramos em nome de Jesus que o culto desta noite será um culto diferenciado para muitas pessoas. Pai, pessoas que estão sem direção, Pai, nesta noite o Senhor vai dar direção. Pai, pessoas que não estão, Deus, usando o discernimento do Senhor, nesta noite essas pessoas irão usar o discernimento. Nós queremos declarar em nome de Jesus, Pai, que todas as brechas, ó Pai, serão fechadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, é uma alegria estar nesta noite. É uma alegria estar nessa noite para compartilhar a palavra do Senhor. Deus falou comigo. Eu estava buscando a palavra e pedindo para Deus uma direção para esta noite. E o Senhor falou comigo. E a princípio Ele me falou o tema da ministração e eu fiquei buscando em Deus resposta. E o tema dessa ministração é: o que te move? O que te move? Foi essa pergunta que Deus fez para mim durante essas últimas 2 semanas. Estive passando uns momentos difíceis, momento de pressão, e muitas das vezes me encontrei em certos momentos que eu não sabia como conduzir, como sair daquele turbilhão de coisa, daquela pressão. E o que me restava naquele momento era buscar o Senhor, buscar direção, discernimento. Só que com as emoções, muitas das vezes, inquieta, com a alma inquieta, não estava ouvindo a voz de Deus. Quando eu parei para ouvir a voz do Senhor, após um caminhão ter encostado no meu carro, na marginal, caminhão do correio, isso antes do feriado, do dia 12, eu estava parado no trânsito mais de 1 hora, mas estava despreocupado de andar, irmãos. Eu estava tranquilo, porque eu podia pegar outros lugares e sair daquele trânsito. Mas eu falei, não, vou ficar aqui mesmo. Eu não tenho pressa para chegar. E ali o caminhão, ele veio aceleradão, querendo atravessar todo mundo. E aí quando ele foi cortar para entrar atrás do meu carro, ele bateu na traseira. Eu olhei aquela batida, sinceramente, parecia que fazia parte. Não teve muita importância, porque eu já estava vindo de uma expressão muito maior do que aquela simples batida. E aí quando eu parei para pensar, quando eu parei para
orar e eu escutar Deus, o que Deus falou comigo foi: o que te move? O que te move? Então o tema dessa ministração de hoje é o que te move. Eu só tenho para te dizer nesta noite: Deus tem muita coisa para nos falar aqui. E o que Ele vai nos falar não vai ser tudo nesta noite, irmão. Não vai ser em 40 minutos que Ele vai falar tudo o que Ele tem para a tua vida. Ele vai falando contigo durante a semana. Ele vai falando contigo durante o dia dessa semana. O Senhor, Ele vai falar contigo todos os dias dessa semana. Amém? Então não adianta eu mentir aqui, que Deus vai falar tudo contigo durante esses 40 minutos que eu vou ministrar. Vai ser um início, vai ser uma abertura para tudo aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Amém? Glória a Deus. É isso que Ele está fazendo comigo. O Senhor falou comigo ontem, o Senhor falou comigo hoje, o Senhor falou comigo agora há pouco, quando eu estava falando com o Cris, e tudo aconteceu por causa disso, porque às vezes a gente está muito acelerado, muitas vezes a gente está muito se dando à opressão deste mundo, é isso que o inimigo quer. Mas quando você para diante do Senhor, Ele começa a falar contigo tranquilamente. Ele começa a te dar direção. Ele começa a te dar discernimento. Ele começa a te mostrar o que é certo e o que é errado. É isso que Deus nos mostra. Amém? Irmãos, então, vou repetir, o tema é o que te move. Então, para dar base à nossa ministração desta noite, eu gostaria de compartilhar com vocês Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se recuar ou retroceder, não me alegrarei dele. Essa passagem bíblica que se encontra em Hebreus, que a gente não sabe quem foi o autor, mas eu sei quem está falando, é Deus. Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder ou recuar, não me alegrarei dele. Deus, Ele é tremendo. Ele não vai te apresentar, irmãos, uma luta maior do que você possa suportar, uma tentação além do que você possa suportar. Esse Deus que nos prova e nos permite provas, Ele sabe a nossa capacidade de vencê-lo. Amém? O que move a sua vida neste mundo? Muitos vivem em função de uma carreira, ou de um sonho, de fama, de ajuntar riquezas, seja o que for que impulsiona a sua vida, e isso se tornará a sua maior prioridade diária. Isso se tornará a sua prioridade diária, moldando suas vontades e o seu caráter. Pense numa coisa: se a razão do seu viver for algo voltado aquilo que se acaba, aquilo que se vai embora rápido, aquilo que é falível, cedo ou mais tarde você vai se frustrar. Se a tua visão, se as nossas visões, ou se aquilo que nos move for voltado para aquilo que se acaba, cedo ou mais tarde iremos se frustrar, irmãos. Precisamos viver por fé, mas a partir do momento que nós encararmos este caminho com fé, não vamos nos dar o luxo de retroceder, não vamos nos dar o luxo de recuar, não vamos nos sentir na liberdade de falar: eu consigo ir avante, mas eu consigo voltar. Não, o caminho é para frente. Não retroceda, não recue no caminho que o Senhor te colocou. Certo dia, Pedro está no barco juntamente com os discípulos, a gente conhece bem a história, mas eu gostaria de compartilhar só um pouco. Viram Jesus dentro da água, dentro do mar. Alguns achavam, irmãos, que era um fantasma, uma alma. Mas Pedro, ousado, diz: não, é o Senhor Jesus. E se for o Senhor, deixa eu ir contigo, deixa eu andar sobre as águas.
Jesus olha para Pedro com aquela ousadia, com aquela fé toda, e fala: vem, pode vir. Pedro pula do barco, irmãos, e anda sobre as águas. Homem que pode abrir a boca e falar: eu consegui andar sobre as águas, eu pisei nas águas e não me afundei. Pelo um pouco de tempo ele experimentou essa virtude. Naquele momento Pedro caminhou sobre as águas, e ele não se afundou. Mas eu começo a imaginar, e me coloco um pouco no lugar de Pedro. Eu começo a imaginar eu dentro do mar, o vento batendo, as ondas batendo até no joelho, ou até na cintura, e eu ali em pé. Mas de repente, a circunstância, de repente, começa a bater aquela dúvida: meu, eu estou sobre as águas, não estou sobre a pedra, eu estou sobre a água. E de repente Pedro, quando se depara com esses pensamentos duvidosos, a Bíblia fala que ele afunda. E quando ele afunda, Jesus pega ele nas mãos e fala para ele: homem de pouca fé, vem. Muitas das vezes se encontramos dentro da água andando, mas muitas das vezes se encontramos dentro do mar se afogando. O que nos move? É as circunstâncias? O que nos move? É um sonho? O que nos move? É uma carreira? Estamos estudando para ser algo? Para ser um engenheiro? Para ser um médico? Para ser um advogado? O que está nos movendo? E quanto for isso que estiver nos movendo, iremos ter uma vida frustrada, porque isso é passageiro. Mas quando a nossa vida for movida por fé, essas coisas que vai vir para a nossa vida será consequência. Tem uma passagem muito conhecida que fala: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O problema é que nós queremos buscar as demais coisas, e depois buscarmos o reino dos céus. O problema é que nós queremos muitas das vezes buscar as nossas vontades e esquecermos da vontade do Pai. O problema é que muitas das vezes olhamos para o nosso dia a dia, para aquilo que nós precisamos se sustentar para não morrer, para sobreviver, e esquecemos do reino. Mas eu tenho uma boa notícia nesta noite, e é isso que Deus compartilhou comigo: cuida das minhas coisas, que eu cuidarei das suas. Cuida das minhas coisas, faz a minha obra, busca o meu reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, vivemos dias duvidosos. Está aí a política. Muitas pessoas não sabem o que está acontecendo. É dias de muita pressão espiritual. Mas é uma simples política. Mas vivemos dias de extrema opressão, porque o príncipe deste mundo está querendo destruir os cristãos, está querendo destruir a igreja do Senhor. Mas a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Não vai prevalecer. O diabo pode tentar, os príncipes podem tentar, os demônios podem tentar, mas não vai conseguir fechar a igreja do Senhor. Não vai conseguir parar os cristãos, não vai conseguir fechar as portas das igrejas, porque não está fundada sobre os princípios humanos, está fundada sobre os princípios do Senhor. Então tudo aquilo que vem nos abalar, tudo aquilo que vem nos tirar o foco, tudo aquilo que vem tentar nos mover daquilo que não podemos se mover, que é a fé, nesta noite nós denunciamos e declaramos que o que nos move é a fé. O que nos move é o Espírito Santo. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível sentir a presença de Deus. Sem fé é impossível sentir a presença do Espírito Santo.
Aleluias. Precisamos viver por fé e não por vista. Está em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Como que é isso? Como que a gente podemos viver por fé e não por vista? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Como que você pode esperar por algo que você não vê, sem ter fé? A fé também é importante porque Deus não é visível para a humanidade. Então nós precisamos enxergar Deus através da fé. Deus não é visível para a humanidade. Por quê? Porque na humanidade falta fé. Nem todos têm fé nesse Deus. Mas nós precisamos acreditar nele. Nós precisamos, além de acreditar, ter fé nele. Existe uma diferença entre acreditar e ter fé. Eu posso acreditar em qualquer coisa. Eu posso ouvir um político e acreditar no que ele está me dizendo. Mas ter fé é diferente. Ter fé é você depositar algo do interior em uma situação que você ainda não viu. Ter fé é você saber, é como uma mulher grávida sabe que tem um bebê em seu ventre. Ela tem a certeza que aquele bebê está em seu ventre. Ela tem certeza que aquele bebê vai nascer. Ela é movida naqueles 9 meses, pela certeza que daqui 9 meses vai nascer um bebê. Então a fé, muitas das vezes, se resume em algo que é totalmente diferente, irmãos, de simplesmente acreditar. Acreditar é superficial. É muito superficial. Se nós compararmos acreditar com fé, o acreditar é muito superficial. É um caminho. Mas a fé é algo depositado de dentro para fora. Em Hebreus a gente vimos essa passagem que a fé é acreditar em algo que a gente não viu. Agora a fé, ela é a certeza das coisas esperadas, é a convicção das coisas que não são vistas pelos olhos carnais. Não podemos ver Deus. João capítulo 1 e versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Esse Deus que não conseguimos ver com os olhos carnais, e só vimos Ele com os olhos da fé, é um Deus que se fez conhecido por toda a humanidade. É um Deus que no princípio falou, haja e houve luz. É um Deus que no princípio criou todas as coisas através da palavra. Esse Deus é o Deus que nós servimos e buscamos. É o Deus que nesta noite nós vamos aqui adorar. É o Deus que nesta noite nós viemos prestar culto, e culto racional, culto inteligente, culto que a gente sabemos o que estamos fazendo. Ninguém aqui veio obrigado hoje. Ou alguém foi na sua casa e colocou no carro e trouxe para a igreja obrigado. Se tiver alguém aqui, levanta sua mão. Ninguém veio obrigado. Todos aqui vieram convidados pelo Espírito Santo. A fé é necessária. A fé é uma ferramenta necessária do crente para agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a esse Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora,
Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que existe e que a recompensa aqueles que o buscam. Aleluias, glória a Deus. A fé não apenas agrada a Deus, mas também leva a recompensa. Qual é a recompensa que esta fé leva? A vida eterna. Uma das maiores recompensas. A gente somos recompensados pelo aquilo que acreditamos. Tem pessoas desempregadas que têm fé que vai arrumar um trabalho. E a sua recompensa vai ser a porta aberta. Tem pessoas doentes que tem fé que vai ser curado. E a sua recompensa vai ser sua cura. Mas tem pessoas também que acreditam que se descer as águas será salvo. As águas do batismo. E certamente será salvo. A fé é a única certeza que quando colocamos para fora, de dentro para fora, é a única certeza que estamos agradando a Deus. Deus, eu tenho uma visão de Deus, eu estava compartilhando até com Cris antes do culto. Eu fico olhando, imaginando Deus. Como é que Deus olha para a gente? O que Deus vê na gente? Um ser tão grande, que fez os céus, a terra, o mar e todos os seres viventes, todos os anjos. Como é que Deus nos vê? Como que Deus está lá no céu, no seu alto e sublime trono, olhando dos céus para a terra? Como é que Ele nos vê? Ele nos vê com amor. Ele nos vê com misericórdia. E quer ver se Deus dando risada, se alegrando? É quando Ele acha fé no seu coração. Ele fala para os outros que está escutando a minha filha e meu filho, falar isso tão grande que tem fé, que parece ser louco, parece ser louca, eu vou surpreender ele e os demais. E aí Deus, dos céus, realiza o seu sonho, realiza o seu objetivo, porque a tua fé não está simplesmente sendo movida pelaquilo que você quer, mas está sendo movida pelaquilo que o Senhor colocou no seu coração, está sendo movida pela presença dEle, está sendo movido por Deus. Deus, eu tenho tanta fé no Senhor, que quando isso acontecer, eu certamente te darei a honra e a glória. E aí Deus faz, aí Deus faz, aí Deus cumpre, aí Deus manda, aí Deus faz acontecer. Aí você começa a andar e Deus sabe que em ti não tem orgulho. Ele sabe que em ti tem a presença. Ele sabe que em ti tem gratidão. E aí conforme você vai agradecendo, você vai recebendo, isso vai se tornando testemunhos. Pessoas vão conhecendo Ele através disso. Pessoas vão começando a se entregar a Ele por causa que escutou o teu testemunho. Deus, Ele sabe para quem Ele dá. Deus sabe para quem Ele deve abençoar. Deus sabe para quem Ele deve fazer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que servimos não é um Deus que dá sem objetivo. Esse Deus que nós servimos é um Deus que cumpre propósito na nossa vida. Aleluias. O que é viver por fé? O que é viver pela fé? Viver pela fé é ter confiança plena, constante em Deus, como alguém sem o qual não podemos viver. A Bíblia dá esta opção de vida, que é totalmente contrária ao que normalmente o mundo oferece. Incentivo, autoconfiança, dependência dos recursos materiais e apego às garantias humanas. Mas se a sua vida depende de coisas, de pessoas, ou mesmo da sua própria força, inteligência ou saúde, mais cedo ou mais tarde, você poderá
ver tudo isso se acabando. É claro que todas as nossas opiniões são importantes e pode nos impulsionar a avançar e conquistar muitas coisas na vida. Mas se um dia lhe faltarem todas essas coisas, como que vai ser? Se nós tivermos isso como nossa coluna, como o nosso foco, não que a gente não devamos correr atrás dos nossos objetivos, não, temos que acordar de manhã, nós temos que trabalhar, nós temos que buscar o Senhor até que o céu se abra, sim. A gente não temos que esperar cair dos céus, porque dos céus, irmão, não está caindo nada, fisicamente, materialmente. Precisa entender, irmãos, a gente precisamos correr sim atrás dos objetivos, mas o foco principal não deve ser isso. O foco tem que ser Deus. O foco tem que ser voltado para Ele. E em tudo isso tem que ser colocado fé, colocado oração, colocado busca no Senhor. Então, se tudo isso vier faltar, como será? Veja o exemplo de Jó. O que lhe manteve firme foi o quê? Quem conhece a história de Jó aqui? Quando Jó perdeu tudo, perdeu família, perdeu amigos, se ele não tivesse fé, como seria o livro de Jó? Como seria a história de Jó? Aleluias. De onde vem a fé? De onde vem a fé? Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem mediante ouvirmos a palavra do Senhor. Eu estava nessa tarde fechando essa ministração, e o Espírito Santo ministrava no meu coração que conforme for ministrada essa palavra, pessoas serão ativadas na fé, pessoas serão, irmãos, levantadas a um nível de fé que nunca teve antes. E quando esta fé começar a vir a recompensa, as recompensas começar a chegar, você será um abençoador, pessoas serão curadas através das suas mãos, porque você tem fé em Deus. E aquela pessoa que está doente, muitas vezes não tem a fé que você tem, e você vai compartilhar esta fé com essa pessoa. Tem pessoa atormentada, que não tem a fé que você tem, e você vai colocar as mãos e vai expulsar esse demônio. Tem pessoas que não têm a fé que você tem, e está com as portas fechadas, e você vai profetizar portas abertas, e as portas serão abertas. Deus compartilhava comigo que pessoas serão ativadas em um nível de fé que nunca teve antes. Até o final dessa ministração, a gente vai entender melhor sobre isso. O Senhor não vai falar tudo o que quer para você nesta noite, Ele vai falar contigo ao decorrer da semana. Mas busca Ele, expulsa a opressão, expulsa o desânimo, expulsa aquilo que quer te mover para um outro lado, que seja fora a vontade de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Então, de onde vem a fé? Vem através do ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. O que é a fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o fundamento. A fé é o fundamento das coisas que se espera, e a prova das coisas que não se viu ainda. Porque por meio delas os antigos alcançaram testemunhos.
Se os antigos, que eu falo, os apóstolos, os profetas não tivessem fé, eles não tinham nenhum livro na Bíblia, mas através dos livros está mostrando os testemunhos da vida deles, que eles acreditaram em um Deus invisível, e este Deus invisível se mostrou para eles através da fé, e através da fé veio recompensa. Que recompensas são essas? A maior recompensa é a vida eterna, mas a recompensa aqui na terra também. Irmãos, tem recompensa presa no reino espiritual. Irmãos, tem bênção presa no reino espiritual, que só pode ser resgatada através da fé, porque a fé vai te impulsionar a orar, a fé vai te impulsionar a jejuar, a fé vai te impulsionar a entrar numa guerra, para que essas bênçãos desçam dos céus para as suas mãos. A Bíblia fala que Daniel jejua 21 dias. Ele jejuou, ele orou, ele fez de tudo para não se contaminar com os manjares do rei. Por que Daniel fez isso? Por que Daniel, ele não se curvou diante dos reis daquele tempo? Porque era bom a comida era ótima, ele estava no palácio, as comidas eram sendo levadas para eles, ele estava preso lá, mas as comidas eram levadas para eles. Mas Daniel propôs em seu coração de não se contaminar com nada, e ele faz um jejum de 21 dias. A Bíblia fala que o anjo do Senhor desceu no primeiro dia para responder Daniel, mas a mensagem só foi entregue, a bênção só foi entregue, a recompensa só foi entregue depois de 21 dias, porque Daniel, ele orou, jejuou, teve fé em Deus, e Deus manda um outro anjo de guerra a combater contra os príncipes da Grécia e da Pérsia, para que a mensagem descesse, a recompensa descesse. Então entenda algo, tem bênção presa no reino espiritual, que precisa ser resgatado através da fé. Eu preciso ter fé? Preciso, porque é o fundamento, e depois caminhar, guerrear, até que aconteça. Tem casamento se acabando, e que só pode ser restaurado através da fé. Tem jovem enfiado em droga, que os pais estão loucos para que esse jovem saia das drogas. É demônios que estão aprisionando ele, que só pode ser resgatado para a luz através da fé, porque a fé vai te impulsionar a orar por ele, a entrar na guerra por ele. Irmãos, o pastor falou alguns domingos atrás que ser crente não é estar no parquinho de diversão. Não adianta, irmãos, a gente querer confundir. Não adianta a gente querermos fugir da realidade espiritual. O diabo não brinca de ser diabo. O crente não pode brincar de ser crente. Nós precisamos pegar as armaduras espirituais e combater o bom combate. Precisamos pegar as armaduras espirituais e encarar o mundo espiritual como de fato tem que ser encarado. E só combatemos isso se tivermos fé. O diabo e os seus demônios, se achar uma brecha em você, é capaz que ele te mata, porque ele não sabe quando vai ser a próxima brecha que você vai dar para ele. Não podemos vacilar, não podemos nos esconder, não podemos nos calar como igreja, porque o Senhor Jesus está conosco, mas a gente não podemos sair de perto desse Jesus. Se nós formos movidos pelas circunstâncias e não pela fé, nós seremos facilmente derrotados. Se formos movidos por vistas e não por fé, nós seremos facilmente derrubados e destruídos. Aqui tem um recado de Deus para a tua vida. É tempo de se levantar.
É tempo de tomar as suas ferramentas, suas armaduras espiritual e entrar para dentro desta guerra com a convicção que Deus vai entrar junto contigo para vencer esta peleja. Que peleja é essa? É a peleja do mundo espiritual. Porque muitas das vezes oramos e sentimos que as nossas orações não passam do teto, porque o inferno não é embaixo da terra, o inferno não é aqui embaixo, o inferno fica acima. Mas como é que você traz essa palavra que o inferno é acima? Como que é isso? Porque tem pessoas ainda acreditando que o inferno é lá embaixo. Porque quando Paulo teve uma visão, ele fala: eu subi até o terceiro céu, não sei se foi no corpo ou fora do corpo, mas eu subi até lá. Então vivemos no primeiro, tem o segundo e tem o terceiro. E quando colocamos o nosso joelho no chão, sem fé, simplesmente para cumprir um propósito, um ritual, não sei, para você se sentir melhor, não, eu estou com pouca fé, mas coloquei meu joelho no chão, e você sente que a sua oração não passa do teto, é porque ainda não passou do segundo céu. Mas eu quero te dizer uma palavra nesta noite: você precisa levantar um clamor a este Deus, mesmo quando sentir que a sua oração não passou, porque você com guerra, você entrando na guerra com fé, certamente essa oração, ela vai ultrapassar e chegar até o Senhor, e Ele vai te responder, Ele vai mandar dos céus a resposta. Eu não sei se você está entendendo, mas eu quero ser claro. Show, canta lá, bassorie, canta lá, baiaquece. Depois você pode me procurar no final do culto, a gente conversa um pouco. Mas tem oração que não está passando do teto, parece. Deus está me mostrando isso aqui. Tem pessoas orando e parece que não tem passado. O Senhor está te levantando hoje um nível de fé que você nunca teve. Porque quando você orar, você vai ver, você vai sentir, irmão, o céu aberto. O céu aberto, a sua oração subindo até o Senhor. Seria muito fácil se não tivesse luta nenhuma aqui em cima. Porque tudo que a gente pedisse seria como um simples telefonema. Ligou e ouviu. Mas existe guerra. Como vencer essa guerra? Através da fé. Como vencer estas lutas? Através da fé. Aleluia. Estou fugindo um pouquinho aqui do meu esboço, mas vamos pegar lá. Aleluia. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo, irmãos, vamos lá. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que desde o princípio até o fim é pela fé. Desde Gênesis a Apocalipse precisa ter fé. E um Deus que está pronto para te ouvir. Mas também nós precisamos entender que a todo instante nós vamos enfrentar lutas. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Aleluias. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, porque o justo viverá pela fé. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade e fé. Aleluias. Eis que sua alma está orgulhosa, e a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Em outra tradução bíblica fala isso. A fé lhe mantém de pé, irmãos. A fé nos mantém de pé, mesmo quando parece que o chão fugiu de debaixo dos nossos pés. Tem momento que parece que o chão abriu. Eu lembro que quando falaram que meu pai estava com câncer terminal,
Aquela foi a pior notícia que eu podia ouvir. O chão se abriu. Seu pai tem poucos dias de vida. O chão se abriu. Então, o que me manteve de pé foi a fé. O que nos mantém de fé em dias difíceis? A fé. A fé. Então, a fé nos mantém de pé, mesmo que quando o chão foge debaixo dos nossos pés. A fé em Cristo nos sustenta, mesmo quando as forças se esvaem e quando a escuridão limita a sua visão. Decida viver pela fé enquanto viver. Aconteça o que acontecer, não negocie a sua fé. Que ela molde o seu caráter e norteie as suas decisões a cada dia. Viva pela fé. Vamos. Aleluias. A gente sabe que Abraão é considerado o pai da fé. Foi um homem que mostrou fé na sua jornada. Tinha bastante coisa para falar sobre Abraão, mas eu gostaria de direcionar essa palavra para Mateus capítulo 14, versículo 14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, ele teve compaixão deles. Jesus teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair a tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é o lugar deserto e já está ficando tarde. Mandem a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, dei-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus, deu graça e partiu os pão. Em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Irmãos, Jesus começa a mover, ele começa a provocar nos discípulos que eles tivessem fé. Jesus, ele começa a provocar nos discípulos para que eles tivessem fé. Porque o que significa 5 pão e 2 peixes na mão de algumas pessoas para uma multidão de 5 a 6 mil pessoas? Se a gente não tiver fé, nós simplesmente vamos ter esses 5 pães e 2 peixes nas mãos. Se nós não tivermos fé, as multiplicações que está para acontecer, as multiplicações que tem que acontecer, não vai acontecer. Vamos ficar com os 5 pães e os 2 peixes. Mas Jesus está provocando os discípulos nessa ocasião. Ele nos dá a liberdade de ser provocados também hoje no presente. O que temos hoje? O que nós temos hoje em nossas mãos? O que nós temos hoje no nosso coração? Deposita no Jesus Nazareno, que Ele vai multiplicar. Ele vai fazer algo extraordinário acontecer. Entrega para Ele. Versículo 17. Ainda não é essa passagem não. Aleluia. Está igual Mateus? Versículo 1, por favor. Não. Amém.
Ministério de louvor, por favor. Santo, santo é o Senhor. Mateus capítulo 17, versículo 17. Volta para o 15, por favor. Certo dia, o homem que tinha um filho endemoniado, levaram esse jovem até os discípulos, e os discípulos não puderam expulsar o demônio. Lembrando que Jesus tinha dado uma missão para os discípulos, e a missão que Jesus tinha dado para eles é para que eles colocassem as mãos sobre enfermos e o enfermo ser curado. Era eles colocar as mãos sobre os demônios ser expulsos. E na primeira missão que esses discípulos encontraram, a Bíblia fala que um homem levou um filho para que fosse curado. Versículo 15 diz: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas das vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me um menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-los? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Irmãos, o que nós precisamos é ter fé em Jesus. Naquele momento que aquele homem procurou os discípulos, porque sabia que ele andava com Jesus. Aquele homem que procurou os discípulos, sabia que os discípulos andavam com Jesus, e levou seu filho atormentado, endemoniado para ser expulso. Eu não sei com qual motivação o discípulo foi movido naquele momento, por não ter conseguido expulsar. A Bíblia não conta este momento que o homem leva este jovem até o discípulo. A Bíblia não conta este momento, e aí nos faz entender, nos faz pensar que os discípulos foram movidos por algo e não conseguiu expulsar. E quando os discípulos chamam Jesus à parte e perguntam para Jesus: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar naquele demônio? Jesus responde: por causa da sua fé, por causa do nível da sua fé. Se tiver fé no tamanho do grão de mostarda. Irmão, você já viu o grão de mostarda como que é? É pequeno. Jesus compara naquele momento a fé. Se você tiver fé pequena, mas uma fé que ainda se mostre, que ainda dá para ver um pouquinho de fé, você consegue mover a montanha de um lado a outro. Você já pesquisou, já foi atrás para entender como que fica a árvore da mostarda? É grande. Então esta pequena fé, se você entregar para Jesus, falar: Jesus, eu tenho fé em Ti, essa fé vai crescer tamanha, que coisas acontecerão na sua vida. Aleluias.
O que nós precisamos é ter fé nesse Jesus. Aleluias. Em Mateus capítulo 10, versículo 1, no versículo 8, Jesus já havia dado poder para expulsar demônios. Vemos que o Senhor Jesus havia ativado nos discípulos a unção de cura, de curar a enfermidade. Nós vimos que Jesus já tinha ativado nos discípulos a autoridade de expulsar demônios. Eles falharam na missão. Quantas vezes nós temos falhado na missão? Estamos indo até bem, estamos caminhando sobre as águas, mas de repente falta fé, e ao faltar a fé, as coisas não vão ficar tão bem como deveria. A gente não podemos falhar nas missões que o Senhor tem nos entregado, porque se Ele tem nos entregado, Ele sabe que somos, irmãos, capazes de chegar lá. Ele confiou algo em nós, Ele colocou o Espírito Santo em nós, para que nós possamos atravessar os mares da vida. Aleluias. Aleluias. Então eles falharam na missão. A Bíblia não nos mostra o momento que o pai do jovem lunático levou para ser curado, e nos dá a liberdade de pensarmos como foi esse momento. A pergunta que não quer se calar é: com qual motivação os discípulos tentaram expulsar aquele demônio e não conseguiram? Eu acredito que nessa primeira missão que Jesus entregou aos seus discípulos, Ele permitiu que isso acontecesse. Ele permitiu que isso acontecesse, para mostrar para eles, primeiro, para ser humilde, para que o ego não tivesse espaço no coração deles. Colossenses capítulo 1, versículo 16: porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos ou dominações, seja governo ou seja poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe, irmãos, antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenhamos supremacia. Em segundo, o que Jesus mostrou para os seus discípulos? Dependência dele, e que sem Ele nada podemos fazer, como está escrito em João capítulo 15, versículo 5: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, há um nome que há sobre todos os nomes. Não é no nome nosso que nós podemos fazer as coisas, mas é no nome de Jesus. Quando nós chegamos diante de um problema e nós apresentamos Jesus para esse problema, esse problema se acaba, esse problema vai embora. Quando nós chegamos diante do endemoniado e nós apresentamos Jesus, em nome de Jesus, sai, ele tem que sair. Então não sei em qual motivação que os discípulos foram expulsar o demônio do menino lunático, mas eles foram com a motivação errada. Eles não foram movidos pela fé, eles foram movidos, irmãos, pela própria vontade, por isso que não foi expulso. Em terceiro, a glória sempre será de Jesus, e que sem fé nada podemos fazer. Nós precisamos glorificar esse Jesus em todo o tempo, não para glorificar a si mesmo. A gente não podemos fazer algo para se glorificar, a gente temos que fazer algo para glorificar a Jesus. E aí quando Jesus chega naquele momento e fala: ó geração sem fé e perversa, nessas palavras o Senhor estava reprovando tanto os discípulos quanto até o pai da criança, porque não tinha fé suficiente nele. Aleluia. Se coloca de pé, por favor. Viver pela fé, irmãos, pode exigir
muitas coisas de nós. Viver pela fé, irmãos, pode exigir coisas que nós não queremos largar. Assim como aconteceu com o jovem rico, que chega diante de Jesus e fala: bom mestre, o que eu posso fazer para te seguir? Jesus fala para ele cumprir os mandamentos, e ele fala que já estava cumprindo. E Jesus fala para ele: então vai lá, vende tudo que tem, segue-me. Aquele jovem não quis. Viver pela fé pode exigir que renunciemos os outros modos de vida que não são baseados na confiança total em Jesus. Nós precisamos ter a convicção, nós precisamos ter a confiança total em Jesus. Em quem nós estamos acreditando? O que nós estamos buscando? Acreditar nas garantias deste mundo, que transmite uma falsa sensação de segurança, só nos causará frustração no final. A fé é a força que lhe impulsiona a prosseguir, mesmo quando tudo parece desmoronar, mesmo que quando o chão parece se abrir, mesmo que quando o chão parece ter saído debaixo dos nossos pés. Se tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, nós vamos sobressair dessas circunstâncias. Apesar da adversidade que você enfrenta, que enfrentamos, creia que Jesus é Redentor vivo, que lhe ajuda nas aflições e sustenta a sua fé. Aleluias.